As chances de ser atingido por um raio no Brasil são muito baixas, cerca de 1 em 1,5 milhões, mais de 30 vezes mais fácil do que acertar os 6 números na Mega Sena da virada. Uma estrela de nêutrons do tamanho de uma cabeça de alfinete pesaria 1 milhão de toneladas. As chances de você viver até os 116 anos são de 1 em 2 bilhões. Se uma pessoa gritasse por 8 anos 7 meses e 6 dias, ela geraria energia suficiente para aquecer uma xícara de café. A quantidade de espermatozoides necessária para cobrir uma aspirina seria o suficiente para repovoar a Terra com os números atuais. Um nunchaku pode gerar uma pancada de 700 kg, força suficiente para quebrar qualquer osso do corpo humano. Estima-se que o corpo humano carregue 39 trilhões de bactérias, número esse 10 trilhões maior que nosso número de células. Uma pessoa passa em média um terço de sua vida dormindo, seria como chegar aos 99 anos tendo dormido por 33 anos. Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar. Não é possível arrotar sem gravidade, pois é ela que mantém os líquidos e sólidos dentro do estômago enquanto só o gás escapa. As cobras são os únicos animais 100% carnívoros. O DNA de alguns macacos chega a ser pouco mais de 1% diferente do nosso. O corpo humano pode produzir em média 300 milhões de células por minuto. Juntando todos os tipos de vasos, capilares e artérias do corpo, daria em média 96 mil quilômetros, o suficiente para dar 2 voltas e meia no planeta. Apesar de ser 2% do nosso peso corporal, o cérebro usa 20% do nosso suprimento de oxigênio e sangue. Nosso estômago ganha um novo revestimento a cada em média 4 dias, ou não suportaria a ação dos seus próprios sucos gástricos. Partículas de cheiro podem levar até 6 meses para se dissiparem. O olfato é o sentido que mais ativa nossa memória. O ar sai de nossos narizes a uma velocidade de 160 km por hora quando espirramos. A cabeça de um ser humano adulto representa 1/8 de seu peso corporal, nos bebês isso sobe para incríveis 1/4. O ser humano consegue resistir a no máximo 11 dias sem dormir, além desse número o óbito é certo. O tempo de gestação dos tubarões varia de 1 a 3,5 anos, dependendo da espécie. Em 1945 foi registrado um caso raro, onde uma mulher teve um período de gestação de 375 dias, o que seria um total de 1 ano e 10 dias. As sanguessugas possuem 32 cérebros e 9 pares de testículos. As baratas são capazes de viver semanas sem suas cabeças, o corpo sela a ferida e as mantém vivas até morrerem de fome. O Sol está a 8 minutos-luz da Terra, isso dá 8 bilhões e 640 milhões de quilômetros. O simples ato de falar requer o uso de 70 músculos do nosso corpo. O ovo é o alimento mais completo existente, perdendo apenas para o leite materno. Os beija-flores batem suas asas em média 53 vezes por segundo, algumas espécies chegam a 80 vezes. Nosso coração bombeia aproximadamente 7.500 litros de sangue por dia. A cada minuto, o coração das mulheres dá em média 8 batidas a mais que o dos homens. Nosso cérebro se alimenta basicamente de açúcar, assim também se alimentam os tumores malignos. O animal mais forte do mundo é um besouro, capaz de levantar 800 vezes seu próprio peso, seria como um homem de peso médio, 75 quilos, erguer um tanque de guerra de 60 toneladas. As abelhas não conseguem voar no escuro, se você apagar a luz durante o voo de uma, ela simplesmente despencará de onde estiver. Você nunca poderá ver seu próprio rosto sem ser através de fotos ou reflexos. Entre os cavalos marinhos, são os machos que ficam grávidos. Estrelas do mar se alimentam projetando seus estômagos para fora do corpo, sobre a comida,
fazem a digestão e retornam os estômagos para dentro dos corpos. Alguns animais da natureza podem mudar de sexo de acordo com a necessidade de acasalamento do local. Existem alguns animais na natureza que são monogâmicos e permanecem sozinhos para sempre, caso o parceiro morra. Algumas pessoas apresentam uma condição muito rara, chamada mutação delta 32. Essa mutação causa imunidade à AIDS nessas pessoas. O abacaxi não é uma fruta, na verdade é uma flor, da família das bromélias. Existe uma rara condição genética, chamada analgesia congênita. Pessoas sob essa condição não são capazes de sentir dor física. O leite de cabra é mais rico em cálcio e tem menos gordura do que o leite das vacas. Ursos, apesar de grandes e pesados, podem atingir 48 km/h e segurar esse ritmo por quase meio quilômetro de distância. É mais rápido que o recordista Usain Bolt. O coice das girafas é o mais forte do reino animal, possuem força suficiente para decapitar um leão. Falcões peregrinos podem atingir 300 km/h durante voo rasante. As borboletas sentem sabor pelos pés. A língua dos tamanduás podem chegar até 2 metros de comprimento. Crocodilos resistem até 3 anos sem comida. Tubarões brancos podem nadar até uma velocidade de 56 km/h, ou seja, 15 metros por segundo.